Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com esta oportunidade ímpar de trazer uma breve reflexão para a vida dos irmãos, para a edificação de nossas vidas. Iremos continuar meditando ainda em Tiago, e aí a gente finaliza hoje sobre a questão da perspectiva que Tiago estava trazendo para aquela igreja sobre a questão de o cristão viver com fé, mas também realizar as boas obras. E Tiago faz declarações, que às vezes nós não entendemos, que ele diz, olha, o homem, ele é justificado não somente pela fé, mas sim pelas obras. E a gente precisa entender que essa frase é uma declaração que Tiago fala sobre a questão daquele que é salvo, daquele que tem a fé salvadora, ele tem prazer em realizar as boas obras. A sua vida é uma vida baseada na palavra de Deus, e com base nessa palavra a gente vai entender que o cristão ele não é inerte, ele não pode ser uma pessoa parada, ele tem que ser uma pessoa ativa e realizar as boas obras do nosso Pai que está nos céus. As boas obras pertencem a nós que somos cristãos e precisamos testemunhar, com base na palavra do nosso Deus, as boas obras, tanto aqueles que estão ao nosso redor, os nossos irmãos, os nossos parentes, como aqueles também que estão próximos a nós. Como o próprio Senhor Jesus fala, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Desta feita nós iremos meditar ainda no capítulo 2 de Tiago, e a gente vai ler do verso 20 ao verso 26. Capítulo 2 de Tiago, Epístola de Tiago, do verso 2 ao verso 26. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus iluminação com base no Espírito Santo e com base em sua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de meditar mais um pouco na tua santa palavra. O que te pedimos é que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E que a partir de então, ao meditar, ao refletir em tua palavra, possamos ter a vida ativa, não nos nossos próprios preceitos, não nas nossas emoções, não no nosso intelecto, mas sim com base em tua palavra, fazer a tua vontade aqui nesta terra. Pai, te suplicamos, nos dá força e entendimento para reagir e agir de acordo com como ela prescreve para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo te suplicamos. Amém. Tiago vai trazer aqui dois personagens do Antigo Testamento. Ele vai trazer a vida, o exemplo da vida do pai da fé,
e a vida de Raabe. É interessante que esses dois personagens, eles são muito distintos, né? São diferentes demais. Abraão deu origem ao povo de Israel. Raabe pertencia a uma nação pagã. Abraão era um homem piedoso. Raabe era uma mulher corrompida, uma meretriz. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. Interessante, né? Tiago traz esses dois personagens e eles são diferentes demais. Mas o que eles têm em comum? O que é que Tiago está querendo nos ensinar? O que é que os dois tinham em comum é que os dois exercitaram a fé salvadora em Deus. Os dois tiveram a oportunidade de ouvir a palavra e creram no Deus Todo-Poderoso, no Deus Eterno. Abraão, a gente vê que quando Deus fala com ele no capítulo 15, Abraão escuta o Senhor, escuta a palavra e crê. E a partir de então, ele faz as boas obras. Ele sai, né, da terra de Ur dos Caldeus e Deus vai conduzir Abraão até a terra de Canaã. E precisamos enfatizar que a ação de Deus para com a vida de Abraão era para que Abraão entendesse e para aquele povo também entendesse que por meio de Israel, Deus enviaria ao mundo o Messias. A experiência de salvação de Abraão era para que ele entendesse que a partir de então, Deus conduzindo a sua vida, ele realizando as boas obras, como acontece no capítulo 22, e a gente vê ali, né, que Cristo cita esse capítulo dizendo que Abraão viu o dia de Cristo, e naquela experiência, Abraão tem ali uma experiência de entregar o seu próprio filho, entendendo que um dia Deus entregaria também o seu próprio filho para salvar o seu povo. E é interessante que Tiago traz tanto a vida de Abraão como a vida de Raabe para nos ensinar que a salvação não era só para os judeus, era também para os gentios, como nós bem sabemos e como o apóstolo Paulo trata isso em sua carta. E aí a gente vê que a partir do momento em que Abraão tem ali e escuta a palavra do Senhor, ele crê. E a gente precisa entender também que Abraão, ele não trabalhou por essa justiça. Ele recebeu como dádiva de Deus. Foi declarado justo pela fé, não pelas obras. Porque às vezes a gente, no verso 24, a gente acha que Tiago está justificando que a gente precisa ter obras para ser justificado. Essas obras aqui que Tiago está retratando é as boas obras, é as obras daqueles que creem em Cristo, que creem em sua palavra e a partir de então executa as boas obras. Tiago enfatiza que o cristão ele não pode dizer que é cristão e não realizar as boas obras. É contradizente isso aí. E aí Abraão traz essa experiência. Ele creu, mas essa crença e com base na sua palavra, ele foi justificado por essa fé em Deus. E a gente precisa entender que a justificação é uma doutrina bíblica importante, né? Ela não é igual à santificação, que é um processo. A justificação é um ato que Deus declara justo o pecador que crê, tomando por base a obra consumadora, a obra consumada de Cristo ali na cruz. A justificativa, né? A justificação é um ato que nós não fazemos, e sim Deus é que faz em nossas vidas. Mas um acontecimento definitivo e imutável. Ninguém consegue mudar essa situação. Então, precisamos entender que Abraão ele foi justificado pela fé
ao ouvir a palavra do nosso Deus. E Raabe, a gente vê que a experiência de Raabe tem a mesma conotação que aconteceu com o pai da fé, Abraão, quando Josué, no capítulo 2, manda os espias, e ali Raabe escuta os espias falando da destruição, da justiça de Deus para com aquele povo. Ela escuta e a sua reação é uma reação de crer na palavra de Deus. E aí a gente vai ver que no capítulo 6, Raabe declara, uma mudança de vida, uma volição aonde ela começa a tomar atitude. E veja, a atitude que Raabe toma coloca em vida, em xeque-mate a sua vida, não só a dela, mas como de toda a família. Então, ela preferiu crer, e a partir desse momento mudar a sua atitude, mudar a sua ação, em consequência, a sua vida está em jogo. A fé salvadora age dessa forma em nossas vidas. Em meio a situações adversas, em meio à tribulação, em meio a momentos em que talvez nos impulsione a tomar uma decisão errada, por crermos na palavra de Deus, por termos a fé salvadora, nós arriscamos a nossa vida, arriscamos o nosso emprego, arriscamos a nossa família, mas permanecemos firmes na fé em Deus, na fé em sua palavra. E o que nós devemos aprender com o que Tiago está trazendo aqui, tanto Abraão ouviu a palavra e creu, e teve uma mudança de vida, Ele entrega o seu próprio filho, isso faz com que Abraão cresça, independente de qualquer coisa, em Deus. Raabe também tomou essa mesma postura. Que possamos, em meio a essa informação, tomar a atitude correta, não com base nas nossas informações, não com base nas nossas emoções, mas com base na palavra do nosso Deus. E fazendo isso, nós iremos estar agradando a Deus, fazendo a sua vontade e realizando a sua obra aqui nessa terra, testemunhando da sua obra aqui nesta terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê força, sabedoria, entendimento, e que possamos, a partir de então, com o Espírito Santo agindo em nossa vida, fazer a sua obra e testemunhar de sua palavra através das nossas boas obras. Em nome de Jesus, eu suplico que Ele faça essa obra em nossas vidas. Amém.